Olá, meus queridos. Estamos aqui então em uma aula sobre hipótese, problema de pesquisa, problemática, hipótese e economia. Rapidamente abordar esses assuntos, ok? O que acontece, pessoal? O que percebemos é que, enquanto um assunto permanece assunto, não se iniciou a investigação propriamente dita. O assunto escolhido ele será questionado, portanto, pela mente do pesquisador, que o transformará em problema, mediante seu esforço de reflexão, sua curiosidade, ou talvez até a sua perspicácia, genialidade, experiência de vida. Tudo isso aí vai fazer com que o pesquisador ele desenvolva hipóteses, desenvolva um tema, desenvolva um problema de pesquisa. Tá? Você vai escrever realmente um artigo científico, você vai precisar ter conhecimento sobre a biografia geral do estudo. O que realmente é geral na sua bibliografia? O que realmente é mais importante na sua bibliografia? Quais são os principais autores que abordam aquele tema? Isso é importante numa bibliografia. Você saber os principais autores relacionados àquele tema, ok? Outras questões também, como a bibliografia específica daquele tema. Por exemplo, você está falando sobre a comparação entre a crise de 1929 com a crise de 1921. Aí você vai. Tem pouca coisa escrita sobre, né? Mas tem coisas já que dados estatísticos, tem dados sobre mercado de trabalho, desemprego, PIB, inflação. Se você vai precisar realmente pegar os dados e fazer um recorte temporal e começar a ver quem escreveu sobre isso. Quem escreveu sobre a crise de 1929? Quem está escrevendo sobre a crise de 1921? Quem são os doutores, o pessoal que está escrevendo sobre esse assunto? Quem está escrevendo? Quem escreveu sobre a LRF? Se o tema for sobre a LRF. Quem está escrevendo atualmente sobre a LRF? Você vai verificar quem está escrevendo sobre questões relacionadas a problemas sobre orçamento, a gestores que passam do teto, se fosse caso sobre endividamento, ou então sobre a regra de ouro, que estão ultrapassando a regra de ouro. Se o caso for analisar a PEC do teto e a PEC emergencial, você vai considerar aí os elementos que estão relacionados às consequências, à descrição de gastar tanto dinheiro. Provavelmente você vai começar a falar de algum tipo de endividamento da variável fluxo, né? Ou seja, quais são as consequências desse auxílio emergencial. Então você vai delimitar o tema, desemprego, falta de receita. Qual é um dos maiores problemas? Ter receita para pagar o pessoal. Tem fundo suficiente para fazer isso? Recentemente nós estamos sabendo que o executivo, o presidente, anunciou que está se endividando para poder pagar o, o salário emergencial. Falou de endividamento para fazer isso. Então, qual é a fonte de receita? Se não tem produtividade, se não tem produção, se não tem PIB, tem como pagar o servidor público? Tem como pagar todo mundo? Se não tem, então você vai começar a delimitar o seu tema. Você vai fazer uma delimitação do tema. Você vai pegar o tema e começar a trabalhar ele de maneira que ele fique afunilado. Você vai falar de crise de 1929, crise de 1929 nos Estados Unidos, crise de 1929 em Nova York, crise de 1929 relacionada ao desemprego em Nova York. Aí você conseguiu delimitar mais o tema em Nova York. Aí você tem que fazer a delimitação temporal. Em Nova York, durante o período de 1929 a 1935. Aí você fez o recorte temporal. Você tem que fazer todo tempo isso. Fazer um recorte temporal. Crise financeira mundial. Crise financeira mundial entre os anos de 2019 até 2021. Abril de 2021. Você fez o recorte temporal. Aonde? No Brasil. Aí você pode falar dela no mundo, aí você vai fazendo de maneira holística, rapidamente, aí você vai fechando, porque você aqui especificamente, você vai trabalhar onde? Aqui no Brasil, desemprego, inflação, você faz o recorte temporal, dívida pública, finanças públicas do Distrito Federal, aí você delimitou o tema. A crise econômica relacionada, inerente ao endividamento do Distrito Federal no ano de 2019 a 2021. Aí você fez um recorte temporal. Correto? Então, esse lance do pesquisador é estudar os principais autores que falam
nesse caso de endividamento, e de endividamento especificamente do Distrito Federal. Quem escreveu sobre endividamento da dívida pública do DF? Aí você vai procurar quem escreveu sobre dívida pública do DF. Então você vai lendo os principais autores para poder fazer isso, tá? Então, outro ponto a considerar é você precisa se organizar de maneira coerente, organizar os dados estatísticos, e você pegar com clareza, explicar com clareza os dados. Esse momento que estamos vivendo, os caras que escreveram, pelo menos nos últimos 5 ou 10 anos, sobre dívida pública no DF, é o estado da arte. Pelo menos os 5 últimos você... Ou alguns falam, não, pega até os 10. Não, tudo bem. Então você conseguiu separar mais ou menos o estado da arte, né? Atualizar o conhecimento sobre endividamento público. Mas aonde? No Distrito Federal. Você pegou um case, né? um case, um estudo de caso, né? Outro ponto aí que eu gostaria de ressaltar está relacionado às deficiências comuns numa pesquisa. Uma das maiores deficiências é não ter um problema. Se você não tem um problema de pesquisa, você tem um problema, um grande problema. Mas, no nosso caso, que nós estamos fazendo aqui um projeto no meu canal para escrever alguns artigos científicos, nós demos alguns temas que já são problemas de pesquisa para vocês, que estão acompanhando o meu canal, que estão participando desse projeto de artigos científicos comigo no meu canal. Então, foram dados alguns temas, então você já tem um problema de pesquisa com vocês. Falta agora vocês desenvolverem esse problema de pesquisa. E verificar o que está relacionado às problemáticas desse problema de pesquisa para poder escrever ele e verificar as implicações, o impacto, as consequências dessa problemática, desse problema de pesquisa. Eu vou ressaltar só alguns, assim, por exemplo, quando você fala do impacto das finanças públicas na elaboração, formulação e implementação de políticas públicas, aí isso é um tema muito amplo, lógico que é muito amplo, mas é óbvio que você vai falar disso numa área, no setor. Digamos, saneamento, política de habitação. Também, ainda você falar de elaboração, implementação de políticas públicas, controle, avaliação de políticas públicas, ainda é muito amplo, mesmo que você fale de habitação. Habitação aonde? Na China? Em Shenzhen? Em Taiwan? Na Coreia do Sul? Habitação, políticas públicas de elaboração, implementação, avaliação, aonde? Aonde? Ainda está muito amplo, correto? Então você vai ter que falar de maneira específica no Distrito Federal. No Distrito Federal, mais precisamente, em que período? Faz um recorte temporal, tem que fazer um recorte temporal. Olha, pega aí os últimos 7 anos, aí você vai pegar os dados estatísticos, ou então os últimos 10 anos, quanto maior o recorte temporal, maior a sua pesquisa, maior suas questões que você tem que envolver, mas lógico que você precisa de dados, né? Você precisa de dados. Até para você fazer uma média, mediana, uma moda, analisar a média, mediana, a moda, se você quiser fazer baseado em dados estatísticos, dá para você organizar os dados, colocar em tabelas, né? E analisar aquela média, mediana, aquela desvio padrão. Desvio padrão foi quanto? Desvio padrão é muito usado, né? Para trabalhos com estatística básica, estatística descritiva, você quer descrever o fenômeno, analisar e descrever o fenômeno. Então, saneamento, aquele período de 10 anos, do Distrito Federal, as consequências financeiras da uma política de habitação do Distrito Federal, porque aí você pode fazer o resgate histórico de que foi feito, embora tenha sido planejada Brasília, houve uma desorganização do espaço geográfico, com distribuições de lote, de tal, não sei o que e tal. Você começa a resenhar isso aí, né? E, finalmente, falar do impacto da política de saneamento, de habitação no DF, durante esse período aí. Quais foram os recursos, quanto foi realmente entregue, se for habitação de casas, de apartamentos para os cidadãos, né? Ou seja, o cliente, o cidadão cliente, o beneficiário da política pública de habitação, ou de saneamento, ou de saúde, ou de educação. Qual foi o impacto disso para o governo em termos de finanças? Quanto o governo gastou em termos de finanças públicas que você pode pensar?
né? Qual foi o impacto disso tudo nas finanças públicas? Você vai verificar os principais autores que escrevem sobre políticas públicas na área financeira, especificamente escreveram os últimos 10 anos nos artigos. Os artigos, pessoal, é para você pegar o estado da arte. Agora, é lógico que tem os papas que geralmente escrevem sobre isso. Se você for falar de finanças públicas, você vai pensar em quem? Matias Pereira, você vai pensar James Giacomoni, Jean Biagi, Cláudia Além, né? Você vai pensar em Rezende, Fernando Rezende. Então, esses são os caras que escrevem os livros principais sobre esses assuntos. Aí, quando você começa a ver o estado da arte, você começa a ver, opa, quem são os artigos relacionados com isso? Esse. Os últimos caras que escreveram nos últimos 5 anos atualizaram a situação do estado da arte, né? Atualizaram o que está o mais recente. Aí, escreve sobre esses caras aqui, cita eles no teu artigo. Entendeu, pessoal? O lance é esse. O lance é esse aí. O que mais podemos realmente considerar? Um outro problema de deficiência comum, eu falei a ausência de um problema de pesquisa, outro problema seria a revisão inadequada da literatura. Você não revisar de maneira apropriada a literatura sobre esse assunto que você está pesquisando. Você não identificar os principais caras que estão escrevendo. Geralmente, quando você pega um artigo de qualidade, A1, A2, B1, B2, você observa lá na referência bibliográfica do cara que ele pegou os principais caras que escrevem sobre isso. Você sempre quer atentar para isso. A bibliografia do cara, a bibliografia daquele artigo. Você vê o que. Opa, esse cara citou esse. Quais são os que são mais citados? Aí tu pega vários artigos, tu começa a ver os que são mais citados em cada referência bibliográfica. Aí você vai começando a montar o quebra-cabeça dos principais escritores sobre aquele assunto. Né? Finanças e orçamento público. Quem são os principais caras? Eu até coloquei para vocês, na verdade, na minha ementa, os principais caras que falam sobre isso, em termos de livro, de literatura existente. Mas é lógico que com os anos vão surgindo outros profissionais, doutores, mestres que vão escrevendo sobre esses assuntos e vão tendo relevância na comunidade científica. E aí o nosso lance é esse, estar atento também para as bibliografias. Porque se você faz uma revisão bibliográfica ruim, o professor sabe, por exemplo, eu sei, eu começo a perceber, esse cara aqui, esse aqui está citando, citou esse aqui. Pela referência bibliográfica, a gente já vai começando a dar a sacada o que a pessoa está fazendo, se ela pegou qualquer coisa, se ela pegou qualquer artigo. Você vai começando a perceber o nível do artigo da pessoa também. O nível de conhecimento, de familiaridade com o estado da arte, ou com as bibliografias mais relevantes sobre aquele tema. Entenderam, pessoal? Falta de atenção à base teórica e conceitual. Se você não tem uma base conceitual forte, ou pelo menos você não obedece aos principais elementos daquelas bibliografias que você está lendo, porque quando você está lendo essas referências bibliográficas, você está vendo os conceitos que os caras estão usando. Então, o que você tem que ler? Você tem que ler com atenção e resenhar com atenção, para seguir aquela linha conceitual certinho, de maneira coerente. Esse é o terceiro elemento, né, que eu estou falando de problemas na hora de você fazer, delimitar seu problema de pesquisa, sua problemática, sua hipótese. As deficiências comuns, eu falei a ausência de um problema, o problema é você não tem um problema, uma revisão inadequada de literatura, e terceiro, falta de atenção à base teórica e conceitual. Né? Então, você tem que seguir os conceitos corretamente. Se você fala de externalidade. Se você fala de endividamento, então quais são os elementos do endividamento? O que é a regra de ouro? Qual é o teto do endividamento? Agora, parece que não tem limites, né, na pandemia para gastar dinheiro público. É o mundo de ouro dos políticos que não estão nem aí para o recurso público, dos agentes públicos que não estão nem aí para a gastança. Então, regra de ouro, né? Detalhe, né? Então, esse é um universo maravilhoso de todos os políticos que não estão nem aí para limite de gasto público. Então, tem que ter limite do gasto público. Então, você tem que verificar os conceitos que estão relacionados a isso, os conceitos de receita e despesa,
básicos. Receita igual a despesa. O ideal é que a sua receita seja maior que a despesa. Aí você já tem um equilíbrio. Se você desequilibra positivamente, legal, tem um aumento de receita. Se você desequilibra negativamente, você vai ter um problema sério. São conceitos elementares, mas são conceitos que você vai desdobrar depois de percepção, na aplicação da coisa pública. Se você fizer um artigo, então, relacionado a finanças públicas ou políticas públicas relacionadas ao impacto que essas políticas públicas têm nas finanças públicas. Né? Então, pensem nisso aí na hora de escrever, de apresentar o conteúdo de vocês, de resenhar o conteúdo de vocês. A problemática, nós falamos dela, da problemática, você vê que tem um monte de do problema de pesquisa, você tem um monte de problemáticas que surgem, né, às vezes, né, você tem a problemática, ou pelo menos uma problemática, você pode se ocupar, pelo menos um, né, ou dois, mas só de você pensar em todos esses elementos que eu falei, do desdobramento de finanças públicas no Brasil, endividamento público no Brasil, por exemplo, eu fiz uma dissertação, né? Então eu escrevi sobre dívida pública. Dívida pública, opa, está muito amplo. Dívida pública no Brasil. Certo. Aí me limitou mais um pouco. Mas está muito amplo. Dívida pública no Brasil, considerando a dívida líquida do setor público em relação à necessidade de financiamento do setor público. DLSP em relação à NFSP. Poxa, mas pode estar muito amplo, mas eu delimitei mais ainda. De novembro de 2002 a setembro de 2020 e 2020. Então eu delimitei, fiz um recorte temporal. 18 anos e meio e tal, né? Menos de 20 anos. Então você já fez um recorte temporal. Opa, aí eu rodei o modelo de regressão para quebras estruturais, que eu fiz baseado, considerando quebras estruturais. Eu encontrei 5 quebras estruturais. Analisei pouco cada quebra estrutural, cada ponto de quebra do meu trabalho. Deu 5 quebras estruturais. Ou seja, alguma coisa aconteceu que modificou a estrutura da curva de ascendente ou descendente daquela dívida, daquele endividamento, em relação ao que o governo, né, realmente necessita em termos de endividamento público. A DLSP em relação à NFSP. Né? Então, esse endividamento, eu analisei dentro de um recorte temporal específico utilizando estatística. Então, a análise da dívida pública diante de quebras estruturais, né, diante da presença de quebras estruturais, né, analisando assim, meu tema geral. Né? Então, eu delimitei o meu tema. Por mais que o seu tema não seja delimitado temporalmente com a data certinha, mas no seu trabalho você vai dizer. Geralmente, no início dos seus primeiros parágrafos da sua introdução, você vai dizer: este trabalho trata de dívida pública, assim, 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 no Distrito Federal, assim, assim, no período tal, e vou utilizar a análise da literatura, né, analisar a literatura sobre esse assunto, o estado da arte. Tá? Geralmente, você já vai falar isso na sua introdução. No seu primeiro parágrafo da introdução, você já fala isso aí. O que é o seu trabalho. Então, eu já vou saber o que é o seu trabalho. Quer dizer, o leitor não vai precisar gastar o tempo dele durante o seu texto para entender o que é que você está fazendo. Ele já vai saber o que você está fazendo. Ele já sabe o que você está fazendo. Ele já sabe o teu trabalho. Ele já conhece o teu trabalho. Assim, né? Pelo menos por alto. Ele vai falar de tal coisa. Fulana vai falar disso. Então, isso é importante para a pessoa que está lendo o teu trabalho. Lá na introdução você já fala direitinho. No primeiro parágrafo você já explicou o que é o seu trabalho. Aí depois você vai desdobrar, fazer aquela visão holística, contextualizar. Olha, dívida pública no Brasil era assim, né? Mas nos governos aconteceram isso. E aqui teve essa situação aqui no DF. Né? Nos estados está acontecendo tal coisa assim, tal. Você faz um resgate. Pode fazer um resgate histórico do seu recorte temporal e aí você vai afunilando a sua pesquisa. Você vai deixando bem, né, fechadinha, assim, né, sem devagar para outros assuntos. O pior dos mundos é você estar falando de endividamento e começar a falar de... deixa eu pensar aqui.
previdência, né? Previdência privada, investimento em previdência privada. Eu digo isso de uma maneira desentoante, se não tiver um nexo. Tem que ter nexo. Cada parágrafo tem um nexo, tem que ter relação com outro parágrafo. Quando você escreve um parágrafo, tem que ter relação com o outro. Quando você fecha a conclusão de um parágrafo, tem que ter relação com o outro parágrafo. Você vai fechando um com o outro as relações. Entendeu, pessoal? E isso aí é importante. Vocês têm que considerar isso aí seriamente. A concatenação de um parágrafo com outro parágrafo. Né? Que mais poderíamos aqui? Ainda a ausência de conclusões. Já imaginou, você faz um trabalho, quarto elemento, ausência de conclusões? Você não tem uma conclusão, chegou a conclusão nenhuma. Tudo bem que você... um grande número de trabalhos pode ser apenas descritivo. Mas você pode concluir alguma coisa. Não é que você vai resolver o problema das finanças públicas no Brasil. Ninguém está esperando isso. Não é que você vai resolver o problema da crise sanitária. Não estamos esperando isso. Mas você pode descrever o problema e analisar e chegar a algumas conclusões depois que você utilizou os autores sobre aquele assunto. Aí você tem a liberdade, né, citou todos os autores conforme as regras da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí você, na sua conclusão, você tem a liberdade de concluir, apresentar a sua percepção baseada no que você escreveu. Então você, certamente, depois de ter pesquisado, tem conclusões sim, tem alguma visão de mundo que você ganhou, que você percebeu, né, depois de todos os autores, toda a sua trajetória, escrevendo o seu artigo, correto? Então, isso aí precisa ser considerado. Delimita adequadamente o teu tema, tá, pessoal? Uma coisa importante para o seu artigo científico, delimitar o seu tema. Delimita adequadamente o teu tema. Não se perde aí sem uma delimitação adequada, temporal, recorte temporal, o assunto em si. Se você pode falar de maneira geral sobre aquele assunto, mas vai afunilando de maneira holística, né? Mas vai afunilando ele para o teu tema que você quer falar. Não, é crise mundial, crise econômica mundial, das relações de trabalho, no que diz respeito ao mundo do trabalho, a crise econômica do trabalho, relacionada ao trabalho, no Brasil, né? Aí você vai no DF, no Distrito Federal. O Distrito Federal está tendo várias pessoas desempregadas, assim, e isso está resultado da crise, né? O Estado não tem tido condições de assistir por causa disso, que está faltando receita para isso, aí você vai escrever sobre o déficit da receita, você pode ir lá na página do governo federal, analisar os dados do orçamento público, o orçamento disponível para políticas públicas na área de trabalho no Brasil e começar a fechar um pouquinho mais o seu tema, escrevendo sobre isso, analisando aí a oferta e a demanda de empregos, correto? Por sinal, nos últimos dias tem até diminuído, né? Por causa da quebradeira de não poderem trabalhar, os empresários não poderem trabalhar por causa dos lockdowns, né? Enfim. Você tem que realmente garantir que a sua pesquisa é viável. Importante também isso. Garanta que a sua pesquisa é viável. Você vai ter que se deslocar, você tem que viajar, você teria que ir lá na ONU, na sede da ONU na Europa, né? Não, você não precisa fazer isso. Eu não quero que você precise fazer isso. Você só precisa analisar dados disponíveis para sua pesquisa aqui no Brasil, na sua cidade, na sua casa. Tá bom? Eu não quero que você faça... Eu não tenho intenção de que você faça pesquisa em loco, nem com entrevistas pessoalmente, muito menos. A menos que você queira fazer, tem pessoas que utilizam o Google Drive para fazer pesquisas de opinião. Aí você recolhe aquela pesquisa de opinião, né, na sua empresa. Você pode fazer isso, pesquisa de opinião. Aí você faz aquelas enquetes no Google Drive, manda essas enquetes para os seus de uma entrevista, e você vai analisar aquelas respostas, colocar numa estatística descritiva, analisar a média, a mediana, a moda de cada pesquisa, de cada pesquisado, o sim e o não, se forem mais subjetivas,
Você vai analisar, alguns entrevistados disseram isso, aquilo, aquilo, aquilo. Né? O Google Drive, enquete no Google Drive são boas para você organizar. Só você ver como fazer isso. Se você for fazer uma pesquisa que é qualitativa, né? Qualitativa. Geralmente aqui o que eu estou querendo de vocês são pesquisas quantitativas, ou seja, você vai analisar dados, você vai analisar orçamento público, você vai analisar o fluxo desse orçamento, tanto no fluxo, variável fluxo, ou variável estoque, o endividamento, o PIB do Distrito Federal. PIB do Distrito Federal durante os últimos 30 anos. Aí você vai analisar uma média, uma mediana, o que aconteceu durante esse período. Você pode realmente analisar os altos e baixos. Né? Então, o PIB comparando com a receita pública. Esse PIB, quanto entrou de receita? Lógico que o PIB tem que ser muito maior para poder ter uma receita pública desse PIB, certo? O Estado abocanha uma quantidade de talvez 47% da receita pública, ou tanto o governo federal como o distrital, ou estadual ou municipal, né? Dependendo dos impostos de cada esfera de poder, ok? Então, são maneiras de você analisar o seu trabalho, de você considerar o seu trabalho. Posso falar mais sobre isso em outra aula, tá? Você vê aí essa questão de considerar também a parte disso, hipóteses. Né? Hipóteses. Houve redução do orçamento público por causa da crise sanitária. Houve redução se for questão da PEC emergencial, redução do pagamento, né? Uma hipótese seria a crise sanitária. Mas nem tudo é crise sanitária, não, somente. Tem outros elementos que estão envolvidos com a crise sanitária. Nós temos aí uma crise política, institucional, nós temos uma situação, o impacto da crise econômica, resultado de algumas hipóteses que você pode formular, como a crise sanitária, a crise institucional, a crise política, mas vocês têm que observar que nossos artigos estão relacionados à economia, a finanças públicas, a orçamento, a políticas públicas relacionadas com a economia, e às vezes você pode aplicar a teoria dos jogos, muitas vezes a decisão de políticas públicas à luz da teoria dos jogos, né? As decisões relacionadas às políticas públicas, a políticas das próprias finanças públicas à luz da teoria dos jogos, porque o decisor, o policymaker, o decisor, o cara que toma a decisão, ele é um cara que é uma pessoa que está ligada, está relacionada ali diretamente, então, a decisões importantes, estratégicas, seja na esfera federal, estadual, municipal, distrital, enfim, tá bom? Então, eu tinha essa conversa para ter com vocês um pouco, eu posso desenvolvê-la em outras aulas, ok? E vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado aí pelo momento de aula. Estamos juntos aí. Vão lá no meu canal e não se esqueçam de se inscrever aí, também deixar o like, realmente receber mais vídeos desse conteúdo sobre métodos científicos, né? Hipóteses, problemática, problema de pesquisa. Beleza? Falou!